Olá, pessoal que me assiste, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, gravando mais um vídeo para vocês, nesse mês de fevereiro. Antes de começar a falar, sobre o tema que eu trouxe para vocês, eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, do YouTube, que possam se inscrever. E aí vocês assistem o vídeo, curtem, compartilham, com os amigos e também nas redes sociais, Super importante para a gente essa adesão de vocês, tá? Esse mês eu resolvi trazer um tema bastante atual e, assim, todo mundo já fala disso, a gente lembra disso algumas vezes, mas de fato a gente não dá devida importância para esse tema, que é super relevante para a nossa vida. O tema que eu trouxe é assim, o uso excessivo de telas e a nossa saúde mental. Eu acho que todo mundo já me conhece, eu sou a Priscila e sou psicóloga, por isso que eu vim falar um pouco, venho aqui hoje falar um pouco para vocês sobre essa questão, sobre saúde mental versus o uso excessivo de telas, Então, assim, o que a gente vai entendendo, Que a gente está cada vez mais num mundo super conectado, Então, o aumento do uso de telas, seja por crianças, adolescentes, adultos, idosos, todas as faixas etárias, está cada vez mais grande e inevitável. Todo mundo hoje, usa algum tipo de ferramenta tecnológica, as telas, Seja qualquer uma delas, principalmente hoje o celular, os smartphones, Então, eu lanço uma pergunta para vocês, Vocês sabiam que o uso excessivo, de telas pode prejudicar a nossa saúde mental? Super prejudicar, Então, assim, não é para a gente tratar a tecnologia, as telas, como vilão. Não é essa a questão, A gente sabe muito bem que a tecnologia facilitou muito a vida do mundo inteiro, esse mundo globalizado, Inclusive gerando muitos empregos, A gente tem muitas pessoas que trabalham com a tecnologia, com telas, Então isso é muito importante, Elas também, falando da parte positiva das telas, elas ajudam as pessoas a se conectarem, Seja por meio das chamadas de vídeo, seja por meio de ligações, de conversas, elas ajudam as pessoas a se conectarem e a se aproximarem. Tanto que, de tão forte que é essa ferramenta, as pessoas elas viciam nessa condição e acabam se afastando de quem está muito perto, Porque hoje a gente tem os filhos dos quartos, que a gente chama, cada um no seu quarto com o seu celular, Então, essa é a parte negativa também que eu trago para vocês em relação a esse uso excessivo de telas, Existem muitos estudos, muito sérios, estudos científicos, mostrando para a gente que quanto maior o uso de telas, maior é o nível de ansiedade das pessoas. Isso é um estudo, quem está dizendo, não sou eu. Existem estudos muito sérios, de médicos, psicólogos, neurologistas, dizendo que a ansiedade está diretamente ligada ao uso excessivo de telas, Sejam todas elas que eu citei agora há pouco, Além dos distúrbios psicológicos, tratando a questão da ansiedade, como o mais comum, o uso de telas, por incrível que pareça, gente, também pode impactar, pode prejudicar o nosso sistema biológico, nosso sistema do corpo, fisiológico, Não só a nossa saúde mental, mas como o nosso corpo. Impressionante isso, da gente pensar. Um dos exemplos que eu trago para vocês, sobre como ele afeta, como ele impacta o nosso corpo, é aquele exemplo, da gente quando usa o celular antes de dormir, A gente sabe que o celular, a luz do celular é aquela luz azul, E essa luz azul acaba enviando um sinal para o nosso organismo de que ainda é dia, Então, olha que doideira isso, O celular usa um tipo de luz que é azul. Essa luz manda um sinal para o nosso organismo, para o nosso cérebro, que faz com que a gente entenda cerebralmente, vamos chamar assim, que ainda é dia, Então, faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldades para pegar no sono,
Né? Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou com sono, começo a usar o celular e ali eu fico. Né? Eu não consigo mais dormir, acaba gerando, inclusive, uma insônia. Então, fica uma pergunta aqui para a gente, né? Como o uso excessivo de telas, né, pode influenciar na nossa saúde mental? E como que faz, né? Talvez vocês estejam perguntando, Priscila, como é que faz para a gente diminuir o uso, já que hoje em dia, né, é muito inevitável e muito difícil da gente viver sem as telas, né? O uso de telas, ele pode ser considerado um vício, assim como um vício em drogas, em álcool, em jogo, em várias outras compulsões. O uso excessivo de telas também, hoje em dia, é considerado um vício. Né? E esse vício já tem até um nome, né, para aquelas pessoas que morrem de medo de ficar longe. O nome, até vou ler aqui para vocês, é nomofobia. Eu também não conhecia esse nome. Então, nomofobia é o nome que se dá, né, fobia, medo, né, medo exagerado, daquelas pessoas que têm muito receio, né, muito medo de ficar longe do celular, vamos chamar assim, ou das telas, né? Essa disfunção, né, desse vício, esses sintomas, né, eles são gerados, né, assim como os vícios que a gente conhece de drogas e álcool. Então, os sintomas que tem pode gerar falta de ar, pode dar taquicardia nas pessoas, sudorese, a pessoa passa a suar demais quando ela se vê distante do... Não é brincadeira, gente, isso é muito sério. Isso existe mesmo. A pessoa passa a ficar num estado de ansiedade, né, fazendo uma crise de ansiedade tão grande que ela passa a ter todos esses sintomas que eu estou falando para vocês, né? Taquicardia, falta de ar, sudorese, a própria ansiedade, quer dizer, a crise de ansiedade ela aumenta, irritabilidade, hiperatividade e até problemas gastrointestinais. As pessoas têm até problemas gastrointestinais, de diarreia, prisão de ventre, em função, né, porque a gente sabe que o intestino está intimamente ligado à nossa saúde mental. Então, uma pessoa que se vê diante de um problema, ela pode gerar problemas gastrointestinais, né? E esses problemas, eles são muito parecidos como se a pessoa estivesse tendo uma crise de ansiedade. Né? E também com o uso de drogas. Por exemplo, uma pessoa, não sei se vocês já viram, mas em abstinência do uso de drogas e álcool, ela passa a sentir todos esses sintomas físicos que eu relatei. Né? Também usando, mas também quando não usam, elas têm esses sintomas. Então, hoje, as pessoas chamam, né, a nomofobia, como eu falei para vocês, é falado também como transtorno da dependência de telas. Então, hoje, cientificamente, né, essa dificuldade das pessoas ficarem sem usar a tela, né, a nomofobia, gerou, né, e deram o nome de um transtorno de dependência de telas. Um absurdo, né? E, assim, tudo que a gente vai ler sobre isso, né, na internet, quase sempre está associado às crianças, aos adolescentes, mas se a gente parar para pensar, nós adultos estamos no mesmo caminho. Eu, vocês, todo mundo, né, usa excessivamente, com raras exceções, o celular. Né? Seja para qualquer tipo de situação, a gente está ali com o celular na mão para fazer uma pesquisa, para falar no WhatsApp, para ver coisas aleatórias, né? Para ver bobagens, enfim, a gente usa para ver filmes, a gente usa o tempo todo as telas. Né? Outro fator que também leva ao vício nas telas, né, é a liberação de dopamina. Ah, mas o que é a dopamina, né? A dopamina é uma substância química que ela, no nosso corpo, ela é responsável pelo prazer. E ela é muito comum no vício das drogas e do álcool, como eu falei para vocês. Então, pessoas que usam muitas drogas e muito álcool, elas produzem muita dopamina, porque é o efeito do prazer no nosso organismo. Então, a pessoa, ao longo do tempo, ela precisa cada vez mais de tempo em frente às telas, né, para que ela se satisfaça com o mesmo prazer usando aquela tela. Assim como usar droga, usar álcool. Cada vez mais a pessoa que usa crack, por exemplo, ela usa, no começo ela usa a cada meia hora. Depois ela precisa cada vez mais usar com menor tempo, justamente, e maior quantidade, para gerar cada vez mais prazer e produzir dopamina, para ela sentir aquele prazer imediato que ela sente quando usa. É o mesmo que acontece com as telas. Então, com o tempo, a pessoa precisa, né,
de cada vez mais tempo em frente à tela, com aquele celular na mão, né? Vamos falar do exemplo do celular, para que satisfaça o mesmo prazer que ela sentiu antes, né? Que coisa, né, gente? Eu brinco, né, que às vezes a gente, quando quebra o celular, a gente precisa mandar arrumar, a gente fica absolutamente desesperados, né? Porque a nossa vida hoje em dia gira em torno de um celular, né? Não sei se isso é só bom ou se é muito ruim, eu acho que tem as duas coisas, né? Então, falando ainda da dopamina, né, que é essa substância química responsável pelo prazer, o cérebro fica querendo cada vez mais recompensas, né? O cérebro fica assim pedindo essa dopamina, essa sensação de prazer, né, para a gente. Então, essas recompensas que a gente tem nas telas, o que elas são? São os likes nas redes sociais, os jogos podem oferecer essa produção, né, de dopamina e prazer no corpo. Então, assim, eu me lembro de ter um paciente no consultório que ele reclamava muito comigo do tanto que ele deprimia, né, cada vez que ele olhava nas redes sociais e via que as pessoas não curtiam o que ele tinha postado. Porque, para ele, cada curtida, cada like que ele recebia era um sentimento de pertencimento, um sentimento de que as pessoas gostavam dele, de se sentir amado. Então, quando isso não acontecia, era o efeito contrário. Olha que coisa, né? Então, o cérebro fica querendo cada vez mais ser recompensado por essas questões, né? Um outro fator importante que eu trago para vocês é que o uso, isso eu acho super importante da gente tocar. O uso excessivo de redes sociais, né, o Facebook, principalmente hoje em dia o Instagram, né, eles podem trazer problemas, né, para a gente. A gente acha que não, que a gente só é feliz vendo Instagram, mas não. Pode gerar problemas como ansiedade e uma outra coisa muito importante, o excesso de comparação com os outros, né? Então, a gente está o tempo todo olhando as pessoas, né, seguindo pessoas famosas, pessoas não famosas. Então, a gente fica muito ansiosos, né, por vermos os outros, né, com uma vida de sucesso, com uma vida maravilhosa, com uma vida perfeita, né? Então, as pessoas estão sempre viajando, postam, as pessoas estão comendo uma coisa bonita, gostosa, postam, pessoas estão malhando, posta, tudo posta. A vida é esse lugar de exposição de 100%, né? Então, isso, não estou dizendo que as pessoas não possam fazer isso, mas isso pode causar em outras pessoas uma sensação de comparação, de que a vida do outro é muito melhor que a minha, né? Porque a gente tem a tendência de achar que a nossa vida é ruim, que a nossa vida é pior, que eu sou menor, que eu sou inferior àquela pessoa. Então, isso também pode causar gerar, na verdade, né, um pouco de ansiedade nas pessoas por excesso de comparação, né? Uma consequência dessa ansiedade, né, é que sempre também, não sei se vocês já perceberam, mas desde que começou a existir o WhatsApp, a nossa vida virou uma urgência. A gente se sente obrigado o tempo todo a responder imediatamente a alguém, porque senão visualizou, não respondeu, a pessoa pode pensar alguma coisa da gente. Então, essa sensação, né, de que a gente precisa estar sempre disponível para responder as mensagens, né, é que a gente considera que tudo hoje em dia é muito urgente, né? Então, como eu falei, as mensagens do WhatsApp, os e-mails que chegam do trabalho, né, ou qualquer outra notificação que plim no nosso celular, a gente imediatamente se sente na obrigação de ver, de responder, de curtir. Então, a vida virou essa urgência, né? Essa situação urgente o tempo todo, né? Então, as redes sociais, como eu falei, o Instagram, o Facebook, o TikTok, sei lá, inúmeras outras que existem, né? Por exemplo, elas estimulam os nossos neurotransmissores, né? Que causam sensação de satisfação momentânea. Então, esses neurotransmissores, né, quando a gente está fazendo alguma coisa no celular, né, principalmente nas redes sociais, então a gente está olhando algum vídeo no TikTok, e dali a gente passa para o de baixo, passa para o de baixo, passa para o de baixo, a gente nem está percebendo que a gente está fazendo isso no mecanismo automático, né, e que aí, involuntariamente, esses neurotransmissores, né, eles vão dando sempre essa sensação de satisfação momentânea para a gente, não é? É como usar droga, por exemplo. A pessoa que usa droga, ela tem uma satisfação momentânea muito rápida, né? Então, é isso que acontece quando a gente também fica
usando excessivamente os nossos celulares, por exemplo, né? Então, as pessoas, né, de um modo geral, pelas redes sociais, elas vão desenhando e avaliando as suas vidas a partir de quantas visualizações e curtidas ela tem. Né? Como eu falei desse meu paciente no consultório, a partir de quantas curtidas ele tinha, ali ele ia avaliando e desenhando como que era a vida dele em relação às pessoas. Olha que nível nós chegamos. Né? Se eu posto alguma coisa e alguém curtiu, quer dizer que alguém gosta de mim. Inconscientemente, né? Se alguém não curtiu, a pessoa não deve ligar para o que eu coloco. Então, a gente se avalia a partir das redes sociais, o que é uma grande ilusão, né? As pessoas hoje em dia têm 3, 4, 5 mil amigos, né? Seguidores, sei lá o quê, como se a vida fosse possível a ser assim, né? Então, tudo isso é uma grande ilusão, né? Gente, não estou dizendo que não seja legal, eu também tenho Instagram, adoro olhar, adoro postar coisas, tudo dentro da normalidade é saudável e é gostoso. Eu estou trazendo hoje para vocês exatamente essa questão do excessivo, daquilo que se tornou muito mais do que o normal, o saudável, né? Então, se a gente parar para pensar também, eu estou indo para os finalmente agora, né, sobre o assunto, é certo também que a gente tem uma questão muito importante de uns anos para cá, que foi que a pandemia deixou todo mundo passando muito tempo dentro de casa. Então, a vida, né, trouxe, né, inevitavelmente, um aumento do nosso uso de internet, de televisão, de celular, de tablet, de computador, de videogame. Então, a gente começou a usar muito mais essas coisas. Primeiro porque a gente precisava achar o que fazer, né? Fora trabalhar dentro de casa, fora, enfim, viver a vida normal, né, do dia a dia dentro de casa, a gente precisava ter coisas para fazer, porque a gente não podia sair. Outra coisa, a gente passou a trabalhar no computador, no celular, a gente passou a falar com as pessoas por videochamadas e tudo isso, tudo via celular. As crianças começaram a fazer essas aulas online. Então, assim, a pandemia deixou um pouco essa questão também para a gente, de que a gente pode usar muito mais o celular e a gente tem essa experiência muito mais forte na gente, com certeza, como consequência da nossa experiência em pandemia, né? Tem muito mais coisas para falar sobre esse assunto, mas eu vou trazer para vocês num próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer estar aqui. Um abraço.